Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Muitas em Mim, edição especial Confam 2025. A Confam é a Convenção Nacional da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais de todo o Brasil e, inclusive, mulheres internacionais estarão conosco em Bento Gonçalves, de 20 a 23 de novembro. Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Imagina a reunião que teremos com todas essas mulheres. Será linda a convenção. Hoje eu tenho a alegria de conversar com uma associada da BPW de Sorriso, Estela Mari Bonato. Ela que ressignificou a vida, transformou uma paixão em propósito. Uma empresária que se dedica a inspirar mulheres e conduzirem com confiança e elegância. Estela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Muitas em Mim. Olá, muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer vocês por ter dado essa abertura aí na Confam, né, no podcast Muitos em Mim. Eu me sinto muito honrada em participar aí com vocês e inspirar outras mulheres também. Muito obrigada. Fico muito feliz, Estela, com a tua participação aqui, muito mesmo. Quero iniciar essa nossa conversa, claro, te perguntando como foi a tua trajetória, o que aconteceu na tua vida que te trouxe até aqui, Estela, que ressignificou. Fale um pouquinho sobre isso. Então, tá. O que me trouxe até aqui, até hoje, a entrar também na BPW, foi que eu vivi um casamento de 30 anos e me separei, né? Depois disso, então, eu vivi um luto. E no término desse meu luto, algumas amigas e também eram da diretoria, né, da BPW, elas me chamavam, Estela, vem para a BPW, mas eu falava, espera, eu preciso melhorar, eu estar melhor para mim participar aí com vocês. Aí tá, um dia, ela era a vice-presidente da diretoria, né, ela me chamou, e aí eu fui. E eu chegando lá na BPW, eu fui muito bem recebida pelas mulheres da diretoria, né? Me acolheram muito bem. E aí, para mim foi, sabe assim, um divisor de águas. Aí eu já falei do meu trabalho, aí elas já começaram, né? Sabe assim, um acolhimento maravilhoso. E eu recomendo a BPW, assim, para todas as mulheres que pretendem se conectar, ajudar as outras mulheres. É um momento extraordinário e incrível. Nós aqui em Sorriso, as mulheres daqui, a gente, hoje, né, eu já estou há mais de 2 anos, né? Então, a gente acolhe muito bem e eu sempre falo, para mim, foi muito importante. Ai, que ótimo. E me fala assim, Estela, em relação ao teu trabalho, como foi? Tu iniciaste como? Então, essa aí já era uma paixão antiga, né? Mas durante o tempo que eu era casada, eu não tinha tempo para me dedicar só para mim a isso, né? Então tá, daí com a minha separação, um dia eu e minha filha estávamos lá em São Paulo, ela falou, mãe, por que você não volta a estudar etiqueta? Eu falei, pois é. Aí eu comecei. E aí comecei a fazer cursos, estou estudando, fazendo pós e estou trabalhando agora, inspirando outras mulheres, né, na etiqueta mesa, na elegância de uma mulher, né, como se portar uma mulher elegante. E foi aí que eu comecei, e não parei mais, sabe? E agora já estou até trabalhando com etiqueta social e profissional no corporativo. Então, eu amo fazer isso, sabe? Foi assim, tudo de bom que aconteceu para mim me ressignificar, né? Como você falou, né? Que eu falei lá anteriormente.
Para mim é muito bom trabalhar com mulheres, contar um pouco da minha trajetória, né? Algumas conhecem, outras não. Como a gente pode mudar coisas quando a gente quer, a gente, mulher, a gente consegue mudar, se transformar. Não, perfeito. E me fala, em relação, tu falaste sobre a etiqueta à mesa, a etiqueta social, é, deveria ser algo tão básico isso, que todas as pessoas deveriam saber, no sentido que a gente está falando de respeito, de comportamento. A gente, quando está falando de elegância, a gente está falando de respeito aos limites que nós temos e que as outras pessoas também, claro, lógico. E o que é que tu sente? Quais são as dúvidas principais, desafios que as pessoas têm em relação à etiqueta social? Olha, são muitos desafios que às vezes eu fico até pensando, né, que para a gente que trabalha, né, parece tão simples, mas as pessoas têm muitas dúvidas, como chegar a uma festa, como ser uma boa anfitriã, como sentar à mesa, como posicionar os talheres, os pratos, as taças. Então, eu costumo falar: uma mulher elegante só corta com a faca na mão direita. A mão esquerda é para a mulher segurar o garfo e comer. Então, isso para elas é um desafio muito grande. Aí eu falo brincando assim: mas para a gente chegar a comer com a mão esquerda, né, pegar os alimentos, né, com o garfo, né, na mão esquerda, a gente precisa criar habilidades. E a mulher, ela é cheia de habilidades, só precisa treinar. Perfeito. E também tem toda uma questão que tu falaste ali, corporativa, que é muito importante, porque nós estamos hoje num mundo tão virtual e tem tantas regras também nessas relações virtuais que as pessoas não se dão conta. Tu tens alguma orientação que tu possa estar passando para as mulheres que Sim, estão nos assistindo? sim. Então, na etiqueta, né, profissional e social no corporativo, eu também atendo assim muitas dúvidas das atendentes a chegar, a como se comunicar com o cliente, sabe? E eu sempre falo, olha, a comunicação não verbal é o que fala mais para nós. A primeira impressão nossa é a comunicação não verbal. Com certeza. Então, eu acho assim, não só acho, como eu tenho certeza que eu tenho ajudado muitas mulheres na etiqueta mesa aposta e outras mulheres no corporativo, na etiqueta social e profissional. Desde a maneira de se vestir, como eu falo, né, também nos cursos da etiqueta mesa aposta e na etiqueta social, no corporativo, profissional, que nós mulheres, nós já devemos nos desenvolver a nossa habilidade de quando nós acordarmos pela manhã, você já vai se arrumar, você já sai do quarto com um protetor solar com uma cor, passa um pozinho, um blush, um batonzinho, você está pronta. Isso Claro. conta muito. E é só a gente criar habilidades para isso, que aí elas me questionam. Ai, mas eu não consigo fazer isso. Falei, não, você vai criar essas habilidades. Eu, como já venho sempre, né, eu tive essas habilidades, mesmo antes de eu começar a trabalhar, eu já levanto praticamente pronto. Que bárbaro isso. É que o que tu está falando passa por um viés que é a autoestima. No Isso. momento que a mulher tem que se olhar, gostar de como ela está, ela até pode estar sem maquiagem, mas ela, no momento que ela se olha no espelho e gosta do que ela está vendo, a maquiagem serve para realçar alguns Só, o que só para quer realçar, que nem exatamente. eu falo, é a autoestima da mulher, né? Passar um protetor solar, um pozinho, um batom, ela está se valorizando.
E a partir que Exato. ela começa a criar essas habilidades, ela vai cada dia se valorizar mais. Eu falo isso porque o batom vermelho é a minha marca, né, Estela? Uhum. Sempre vais me ver de batom vermelho. Mas isso é uma questão minha. A gente tem todas as questões de respeito também às diferenças entre nós mulheres. Tem algumas que não Sim, gostam e tá tudo bem. e tá tudo Mas, bem. exatamente. Agora, o que tu está falando é mais do que isso. É a mulher se olhar Se e olhar. realmente estar bem consigo mesma. E, Claro! É levantar de manhã e dizer: ok, vamos, é mais um dia e tá tudo bem. e tá tudo bem. Uhum, é a gente aprender a gente se dar o valor. Exatamente, Mesmo você estando exatamente. em casa, como eu falo, a gente precisa tirar o pijama, se dar uma olhada no espelho e, e estar bem. Exatamente, perfeito, perfeito. E por mais, eu sempre falo também, por mais assim que você tenha dificuldades, você nunca pode deixar de se olhar. Porque eu, no momento que eu passei da minha separação, eu tinha muito sofrimento. É claro. Mas eu nunca deixei de me olhar, de escovar meus cabelos, de me passar uma maquiagem básica, um batom que eu nunca tô sem, usar um brinco, um anel. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta melhor. Claro. Então, eu falo isso para todos, quem me conhece, quem não me conhece, que quem me conhece já sabe, né, que eu sou assim, mas as outras pessoas que não me conhecem, as outras associadas, né, da BPW, né, então eu sempre fui assim, sempre gostei de andar assim de bem comigo. A minha autoestima sempre estar bem. Então, por mais que você passe por dificuldades, não deixe se abalar você, a sua Adorei. autoestima. Adorei essa tua fala, porque sim, a gente precisa se proteger, vamos chamar assim, com a tua autoestima elevada. Tu está te protegendo exatamente de todas as outras, vamos chamar de violências, agressões, porque, claro, tudo isso acontece na vida da gente, todas nós temos desafios Sim, e para deprimir, para cair num luto é muito rápido. Então, se nós estivermos de bem conosco, tem que fazer um esforço muito grande, claro, como tu muito falaste, nesse grande. momento de ressignificação, tu tens que realmente buscar forças dentro de ti. E se for o caso, peça ajuda também profissional. Lógico, eu tive muitas ajudas profissionais, né, também. Então, você precisa ter ajuda. Sozinha a gente não consegue, por mais que você tente, mas você tendo uma ajuda profissional, né, direto ao assunto, o assunto que você está passando, isso nos ajuda muito, 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 muito. muito. Eu recomendo sempre isso para as pessoas. Por mais, é que, como eu falei, por mais difícil que seja a sua situação, não desista. Sempre com Deus, pedindo discernimento para Deus. E foi isso que, esse acolhimento que eu tive dentro da BPW também. E aí, depois que eu entrei, nunca mais fiquei de fora de nada, de comissões, sempre ajudando aqui e ali. E que eu comecei a trabalhar com esses cursos e hoje eu não paro. Que delícia, É que muito coisa bom. boa. Ai, fico muito feliz. E Estela, tu já participaste de outras confãs? Já eu fui na primeira, logo que eu entrei, a de Curitiba. Ah, tá certo. Foi, Então tu já sabe como é que funciona. É uma imersão de conhecimento. nossa, muito. Isso que me chamou também muita atenção, aquela, quando a gente foi, né, para Curitiba, né, das pessoas, assim, que eu sempre valorizo muito. As pessoas, assim, que têm muita bagagem, as pessoas mais idosas, que elas têm o que oferecer para a gente. Então, sabe, foi assim